Este é um lugar praticamente impossível de se viver. Altitude de 2.000 a 4.000 metros, longe de importantes centros, sem infraestrutura e com uma oscilação térmica que vai de 0 a 45 graus centígrados. Estamos falando do deserto do Atacama, no Chile, onde está abrigada uma incrível obra de engenharia em construção. Pessoas de diversos lugares estão focadas em desenvolver o maior telescópio do mundo, com um enorme canteiro de obras e recorde de trabalhadores e material. Extremely Large Telescope, ou ELT, é um aparelho planejado para aprimorar nossa compreensão do cosmos e, possivelmente, viabilizar a detecção de formas de vida em outros planetas. Tudo isso ancorado à terra firme. Neste vídeo, você verá os detalhes do maior megaprojeto do Chile atualmente e por que foi escolhido o deserto do Atacama para esta mega obra. O ELT está localizado a 3.000 metros de altitude, na parte mais alta do Cerro Armazones, onde está situada a Cordilheira dos Andes, a mais longa cadeia montanhosa do mundo, especificamente na parte norte do Chile, a 1.300 quilômetros da capital, Santiago. A cidade mais próxima, Tal Tal, fica a 130 quilômetros de distância. E para chegar lá, é preciso atravessar o deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do planeta. Mas, de todo o espaço da América Latina, por que escolheram o Chile e o deserto do Atacama exatamente? Então, o lugar não foi escolhido por suas paisagens, mas sim por suas características inóspitas. A chuva é um evento raro. Anualmente, 89% das noites da região sequer possuem nuvens. O local garante mais de 320 noites claras por ano. E distante do resto do mundo, o ELT também não é afetado pela poluição visual de fontes de iluminação humana. Assim, as condições de observação são ideais para os astrônomos. De maneira geral, o Chile se destaca como o local predileto para astrônomos, sendo responsável por 70% das observações em todo o mundo. Portanto, engana-se quem pensa que o Cerro Amazonas é desconhecido. A cerca de 20 quilômetros de distância, o Very Large Telescope já foi implantado. No momento, o VLT é considerado o observatório terrestre mais poderoso no campo da luz visível, mas ele será ultrapassado pelo ELT quando este for inaugurado, em potência e altura. Vale ressaltar que tanto o VLT quanto o ELT são afiliados ao Observatório Europeu do Sul, com sigla ESO, que conta com 16 países europeus, Chile e Austrália. A maior parte do financiamento, mais de 65% do orçamento, provém da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Itália. O principal propósito desta entidade é a construção e operação de observatórios terrestres com o intuito de fomentar descobertas astronômicas. Tanto seus equipamentos quanto seus pesquisadores têm desempenhado papel fundamental em contribuições para importantes descobertas. Um exemplo notável é o ano de 2020, quando essa organização colaborou na revelação da primeira imagem de um buraco negro na Via Láctea, divulgando essa conquista ao mundo. Assim, o Observatório Europeu do Sul está continuamente expandindo os horizontes da astronomia ao desenvolver instrumentos de crescente potência. A decisão de construir o Extremely Large Telescope foi tomada em 2010, com previsão de entrar em operação em 2018. Mas, agora, espera-se que esteja funcional até 2028. Atualmente, o progresso está em quase 60%. E segundo estimativas oficiais, o projeto ELT terá um custo total próximo a US$ 1,5 bilhão. O início de suas obras foi em 2014 e se deu a partir da explosão do lugar para acomodar a imensa plataforma. Isso para nivelar o topo da montanha Cerro Armazones.
Após isso, a empreitada envolveu a remoção de um total de 220 mil metros cúbicos de rocha, que abrangeu uma área de 150 metros de largura por 300 metros de comprimento. E uma extensa laje de concreto foi então colocada para formar a plataforma do observatório. Desde então, de 160 a 220 trabalhadores têm operado no local diariamente, enfrentando condições extremas. A baixa umidade da região implica que os organismos se desidratam rapidamente, tornando essencial o consumo constante de líquidos para permanecer o mais próximo possível das estrelas. O local de construção do telescópio está situado em uma altitude elevada, onde os raios UV são mais intensos, demandando vestimenta adequada para os trabalhadores. Atualmente, uma cúpula de dimensões excepcionais está tomando forma, medindo 88 metros de largura e 80 metros de altura. Para contextualizar, o Cristo Redentor possui uma altura de 38 metros com sua base, cabendo 2 dentro dessa estrutura gigantesca em construção e ainda sobra. O peso total da cúpula atinge quase 6.000 toneladas, e suas 2 portas operam conforme a necessidade do telescópio. Elas pesam cerca de 400 toneladas cada uma. O sistema do telescópio será baseado em uma plataforma deslizante de 360 graus, composta por 36 vagões enormes, cada um pesando 20 toneladas. No meio do deserto, é óbvio que não passam linhas de transmissão de energia. Por isso, para garantir o funcionamento contínuo, uma usina de energia fotovoltaica foi instalada na área ao redor do ELT. A região também é famosa por seus riscos sísmicos e, para se defender, a estrutura incorpora um sistema sísmico duplo com um mecanismo composto por macacos hidráulicos e amortecedores, especialmente projetados para o telescópio. Além disso, considerando o perigo de incêndios, tanques foram instalados e preenchidos com água no porão, prontos para combater possíveis emergências e proteger a joia da coroa, o próprio telescópio. Ele será equipado com 5 espelhos gigantescos, sendo o espelho primário, com dimensões excepcionais e uma curvatura medindo quase 39 metros de diâmetro, muito maior do que qualquer um dos espelhos atualmente em operação. Até mesmo no espaço, ele não tem rival. O telescópio James Webb, uma maravilha tecnológica que revolucionou o mundo, foi lançada no final de dezembro de 2021 e possui um espelho com apenas 6,5 metros. Localizado no coração exclusivo da Via Láctea, ele transmite imagens que redefinem nossa compreensão do cosmos. E em seu site, o responsável fornece uma série de comparações para ilustrar a potência de sua nova lente. O espelho do ELT está projetado para coletar 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano, 8 milhões de vezes mais do que o telescópio de Galileu e até 10 a 15 vezes mais do que o VLT recebe atualmente. Vale ressaltar que, quanto mais luz o espelho puder captar, mais imagens distantes e tênues poderão ser obtidas, sendo isso essencial para ampliar a nossa visão com maior precisão. Esse espelho extraordinário será composto por 798 segmentos hexagonais, cada um com 1,5 metro de diâmetro. Esses componentes estão atualmente em processo de fabricação na Europa, utilizando materiais especiais para aprimorar sua durabilidade e desempenho, entre outros atributos. Eles são produzidos em Zerodur, uma cerâmica de vidro particularmente resistente às variações extremas de temperatura que ocorrem nesse deserto. Após a fabricação, são revestidos com uma fina camada de prata, um material altamente reflexivo. Os primeiros 18 segmentos foram enviados para o Chile no final de 2023 e estão sendo montados. Essa tarefa crucial exige extrema precisão, com margens calculadas em centésimos de micrômetros para garantir o desempenho máximo. Apesar de ser consideravelmente menor, com apenas 4 metros de diâmetro, será o espelho mais amplo de sua categoria no mundo.
Futuramente, será posicionado a uma altura superior a 60 metros na extremidade do telescópio. Mas, nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando como esse ELT vai funcionar? Bem, a luz passará por 3 outros refletores, todos contribuindo para aprimorar a nitidez e clareza da imagem. Este olho no espaço é aguardado com grande expectativa por cientistas ao redor do mundo e com razão. Segundo as previsões, o telescópio Extremely Large Telescope tem o potencial de permitir a observação do passado distante devido à velocidade finita da luz, que não chega instantaneamente. Por exemplo, a luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos para alcançar a Terra, significando que, ao testemunharmos um pôr do Sol, estamos visualizando o Sol como ele estava 8 minutos antes. Contemplando mais além em nosso universo, o ELT possibilitará a exploração de eventos mais remotos, como as primeiras explosões estelares em galáxias. Este novo telescópio expandirá nossas capacidades de observação, proporcionando insights mais profundos sobre o funcionamento e a história do universo. Seu uso também contribuirá para esclarecer questões em debate na pesquisa astronômica atual, como a descoberta recente de exoplanetas, que é atribuída, em parte, à implementação de telescópios mais avançados nos últimos anos. Este megaprojeto abrirá portas para alcançarmos distâncias inexploradas no universo, desvendando territórios ainda não investigados. A exploração espacial, repleta de incertezas, já está instigando a comunidade científica global. Com um telescópio como este, estaremos estendendo significativamente os limites, antecipando muitas descobertas imprevisíveis. Além disso, a possibilidade de o novo telescópio identificar planetas com condições propícias para o desenvolvimento da vida permanecerá em aberto até aproximadamente 2028. Além do ELT e do VLT, outros telescópios de nova geração estão atualmente em fase de construção. 2 outros projetos, embora de dimensões menores, compartilham ambições científicas iguais. O primeiro é o Giant Magellan Telescope, ou GMT, que, diferente do ELT, opta por um formato de espelho primário composto por 7 segmentos, cada um com mais de 8 metros de diâmetro, juntos formando um único espelho com 25 metros de diâmetro. A previsão é que sua conclusão ocorra até 2029, também no Chile. O segundo é o 30 Meter Telescope, ou TMT, localizado em Mauna Kea, no Havaí, num vulcão extinto que se eleva a mais de 4.000 metros de altitude. O pico oferece condições ideais para a observação de estrelas distantes. Mas, por outro lado, surge um desafio significativo. O local também é considerado sagrado por parte da população indígena da ilha, que tem protestado contra a construção desde seu anúncio. Mas e você? O que achou do ELT? Acredita que ele dará certo? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.